Irmãos e irmãs, Pai seja com todos nós, né? Durante esse dia, é o 22, né, de setembro de 2020. Graças ao nosso Deus por isso, né? E amém. E vamos continuar aí com a nossa pequena meditação, né? Estamos fazendo aqui meditação sobre o profeta Oséias, né? E vimos aí até o capítulo 7. Vamos ver aí o capítulo 8, né? Capítulo 8 fala que o castigo está próximo, né? No verso 1, ele diz assim: ele vem porque traspassaram o meu concerto e se rebelaram, né? Na verdade, a maioria das exortações são lamentações, né, do próprio Deus, né? Isso aqui é uma lamentação, né, do nosso Deus. Traspassaram o meu concerto e se rebelaram. Aí no verso 4, a outra lamentação, né? Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Então era transgressão em cima de transgressão, né? Transgressão atrás de transgressão. No verso 7 do capítulo 8, porque semearam ventos e cegarão tormentas, né? Quem semeia ventos colhe tempestade, né? Colhe tormenta, né? No capítulo 9, as consequências do pecado, né? Versículo 7. Por causa da abundância da tua iniquidade, também abundará o ódio, né? Quanto mais iniquidade se faz, mais o ódio cresce dentro do nosso coração, né? E foi o que aconteceu com lá o povo de Israel, né? A desobediência cria violência e cria o ódio, né? Vem junto, né, a consequência, né? Verso 15. Toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali os aborreci, né? Então, ali o Senhor aborreceu ali por causa da sua malícia, né? A malícia é uma coisa perigosa, né, irmãos? Capítulo 10, como outras coisas também, né? Capítulo 10, verso 1. Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesma, multiplicou os altares, fizeram boas estátuas. Aí o que Israel estava fazendo, né? Estava parecendo uma vide frondosa, né? Estava, né, cultivando vides frondosas, né, que dessem fruto só para ela mesma, né? E multiplicou os altares, né? Multiplicou os deuses, né? Porque cada deus tem um altar, né? Fizeram boas estátuas, colocaram lá, né, as estátuas de seus deuses. Verso 8. E dirão aos montes, cobri-nos, e aos outeiros, caí sobre nós. Quando aparecer, né, o juízo de Deus, né? Aí não só eles, como toda a humanidade vai dizer isso aí, né? Como eles disseram no cativeiro, né? O verso 12. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia. Então aqui já começam os conselhos, né? As correções, né? Certo? Começa não, é uma correção, né? Semeai para vós em justiça, né? Semeie justiça, o que é isso? Semear justiça é o quê? Obedecer aos mandamentos, né? Então quem semeia justiça vai colher, né, misericórdia. É o que ele está dizendo aqui, ó.
Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia. Ou seja, obedecer aos mandamentos e vocês vão colher frutos bons, né? No verso 13, confiaste no teu caminho. Foi o que Israel fez, né? Confiar no seu próprio caminho e esquecer o caminho do Senhor. Então, isso aí também é para nós, né, irmão? Para a igreja, para as congregações, né? Não devemos confiar nos nossos caminhos, nos nossos pensamentos, né? Devemos confiar nos pensamentos de Deus, nas palavras de Deus e nos caminhos de Deus vivo, né? Capítulo 11 vai falar da ingratidão, né? De Israel. No verso 1 diz o quê? Quando Israel era menino, eu o amei, né? E do Egito chamei a meu filho. Aí, irmãos, o que o nosso Deus está falando aqui pelo Oséias? Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Né? Isso aqui é o quê? É uma alusão ao próprio Cristo, né? Jesus, né? Chamei o meu filho do Egito. Quer dizer, o povo de Israel representando aí o Senhor Jesus, né? Não é isso? E o Senhor Jesus também foi chamado do Egito, né? O verso 3. Eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-o pelos braços, mas não conheceram que eu os curava. Lamentações, né, irmão? Lamentações do profeta. Efraim aqui é o povo de Israel, né? Eu ensinei a andar a Efraim. Ensinou tudo, né, para o Efraim. Tomei-o pelos braços, mas o povo, né, eles não conheceram que eu os curava. Não tomaram conhecimento, né? Se esqueceram, né? Verso 5. Recusam converter-se. Recusa converter-se. Então, o chamamento de Oséias é para a conversão, né? Não é isso? A volta à obediência, né? E a conversão, né? Como diz lá, não sei se foi Amós ou foi Joel, rasgai os vossos corações, né? Não é isso? No verso 10, falarei aos profetas e multiplicarei a visão. Ele levantou muitos profetas, né? Inclusive aqui o Oséias, né? Muitos profetas, e multiplicou a visão para dar prova de que era ele que estava falando, né? Não era nenhum ídolo e nenhum espírito imundo. No verso 13, o Senhor, por meio de um profeta, fez subir Israel do Egito. Claro, né? Por meio de um profeta, fez subir Israel do Egito. Né? Usou Moisés, né, como líder para tirar Israel do Egito. No capítulo 13, fala sobre o pecado e o castigo. Verso 4. Não há Salvador senão eu. Irmãos? Não há Salvador senão eu. Isso aqui é o próprio Cristo falando por ele, né? Pelo profeta Oséias, né? No verso 9. Para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, contra teu ajudador, né? Então, agora o Senhor tem um ajudador, né? E aí eu me rebelo contra ele, o que eu vou fazer? Eu estou perdendo, né? Então foi o que aconteceu com Israel. O que ele perdeu? Por que ele perdeu? Porque ele se rebelou contra o seu Deus, né? Que era o seu grande ajudador e salvador, né? E amém, né, irmãos? É no verso 14. Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Aí, irmãos,
uma profecia, né, do sacrifício do Senhor Jesus, né? Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. O sacrifício dele foi isso, né? Ele nos resgatou da morte e nos remiu da violência do inferno, né? E aí ele pergunta, né, como vencedor, né? Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Não é isso, irmãos? Isso mesmo. Capítulo 14. Aí agora ele vai entrar na exortação, né? A correção do povo. Verso 2. Daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Olha aí, agora então ele está mudando aí o sacrifício, né, irmão? Né? Daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Ele está profetizando o quê? Profetizando a graça, né? Onde os sacrifícios são sacrifícios dos lábios, né? Também, né? E no verso 9. Quem é sábio para que entenda essas coisas? Quem é, irmão, sábio para entender essas coisas? Só a igreja, né? Congregação do Deus de Israel. Aqueles que foram dados, né? Conhecer a palavra, conhecer o evangelho, né? Conhecer exatamente todas as predições, né? Prudente para que a saiba. Então, a pessoa tem que ser sábio para entender, prudente para que a saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão, né? Então nós vamos parar por aqui, né, irmão? Terminamos aqui o Oséias, amanhã a gente vai ver outro profeta, em nome do Senhor Jesus, Pai seja com todos, e até amanhã, se Deus assim o permitir.